Os poetas gostam de metáforas fora do comum. Por exemplo, ao falar da beleza da mulher que amam, eles elogiam seus cabelos como uma cascata que desce sem parar, seus lábios como um pôr do sol em chamas e descrevem seus olhos como um lago sem fundo. Mas espera um momento. Por que os lagos retratados pelos poetas são sempre sem fundo? Nós sabemos que existem mares e oceanos extremamente profundos e também sabemos que a maior profundidade já registrada no oceano, na Fossa das Marianas, chega a cerca de 11 quilômetros, mas não conhecemos nenhum lago com uma profundidade assim. Será que a expressão lago sem fundo não passa de um exagero um pouco dramático dos poetas? Olá, pessoal! Claro, existe um pouco disso também. Porém, neste caso em particular, as palavras deles contêm uma verdade bastante real. Na verdade, existem nesse mundo lagos realmente sem fundo, ou, para ser mais preciso, lagos quase sem fundo. E sendo ainda mais rigorosos, lagos cujo fundo não pôde ser medido com segurança durante muito tempo. Pessoal, bem-vindos ao nosso canal Pipa, prazer, eu sou o Deluca. E hoje vamos conhecer mais de perto esses chamados lagos sem fundo. O que significa não ter fundo? A metáfora dos chamados lagos sem fundo surgiu do medo que as pessoas sentiam das profundezas escuras dos lagos. Esse medo se tornava ainda maior por causa do fato de que os métodos primitivos de medição disponíveis na época, como cordas ou linhas de pesca com pesos amarrados na ponta, não conseguiam medir a profundidade real de alguns lagos. A linha continuava descendo sem parar, criando a impressão de que o lago não tinha fundo. As pessoas acreditavam que esses lagos misteriosos levavam a profundezas desconhecidas, como se estivessem conectados ao próprio mundo subterrâneo. Naturalmente, inúmeras lendas surgiram em torno desses lagos. A ciência moderna, baseada em fatos concretos, vem destruindo esses mitos. Ainda assim, diante dos mistérios mais difíceis escondidos pela natureza, até mesmo a ciência às vezes chega a um impasse. Na maioria dos casos, o que cria a ilusão de um lago sem fundo são profundidades extremamente grandes, desmoronamentos causados por formações kársticas complexas, canais subterrâneos sinuosos e circulação constante da água que entra e sai do lago por aquíferos invisíveis a partir da superfície. Agora vamos conhecer alguns lagos misteriosos que parecem não ter fundo algum. Lago Tisserique-Kel. Um dos lagos mais misteriosos e também mais bonitos do Cáucaso está localizado na República de Kabardino-Balcária. Apesar de ter uma área extremamente pequena, de apenas cerca de 2 hectares, a quantidade de mitos e lendas sobre esse lago não fica atrás nem mesmo do lago Kessenoyan, o maior lago do norte do Cáucaso. Parte dessas lendas surgiu porque durante muito tempo não foi possível medir com precisão a profundidade do lago. Até hoje, por causa da dificuldade das medições, a profundidade máxima é estimada entre 270 e 300 metros. Em outras palavras, enquanto em muitos lagos do mundo a profundidade nem chega a ultrapassar 10 ou 20 metros, nesse lago a diferença entre as próprias estimativas já alcança cerca de 30 metros. Além disso, outra coisa que impressiona as pessoas é a cor incomum da água. Nas partes rasas, a água parece completamente transparente, mas vista de um ponto mais alto da margem, ela brilha em um azul intenso próximo do turquesa. Essa tonalidade é causada pela grande quantidade de sulfeto de hidrogênio dissolvido na água. De fato, os primeiros mergulhadores que exploraram o lago entre as décadas de 80 e 90 enfrentaram um fenômeno curioso. As partes metálicas dos equipamentos rapidamente ficavam cobertas por uma película, causada pela alta concentração de sulfeto de hidrogênio. Essa película assustava bastante os mergulhadores a ponto de surgirem histórias de que a água possuía uma corrosividade química capaz de corroer até mesmo roupas de mergulho. Porém, na realidade, roupas de mergulho modernas, feitas de polímeros e materiais compostos, não sofrem danos em condições normais de mergulho. Provavelmente o que alimentava o medo dos mergulhadores era a profundidade anormal do lago e as margens quase totalmente verticais, onde praticamente não existiam saliências para descansar durante a descida ou a subida. E o maior mistério desse lago sempre foi o nível constante da água.
Até hoje, para os moradores locais, é difícil entender como o lago consegue manter o mesmo nível de água, mesmo sem receber nenhum riacho visível da superfície, enquanto dele sai um rio, pelo qual escoam cerca de 70 milhões de litros de água por dia. Porém, ao contrário das pessoas comuns, os hidrólogos entendem que o segredo está em um sistema subterrâneo de circulação de água. Na verdade, o lago Tisseriquiquel funciona como uma espécie de janela kárstica ligada a um gigantesco aquífero subterrâneo. O lago está localizado em uma enorme faixa de calcário onde os fenômenos kársticos ocorrem de forma intensa. Toda a camada de calcário é atravessada por cavidades kársticas, por onde a água da chuva e do degelo penetra. Essa água continua dissolvendo o calcário e criando constantemente novos rios subterrâneos e pequenos fluxos de água. Um desses fluxos entra por baixo do fundo do lago e empurra a água para cima por causa da pressão. Ou seja, um fluxo contínuo de água subterrânea fria sobe desde as profundezas, enquanto essa mesma água infiltra-se em camadas ainda mais profundas ao longo das paredes quase verticais de calcário. Em essência, o lago Tisseriquiquel é como um gigantesco funil kárstico vertical, ou até mesmo um enorme poço, atravessado por fortes correntes subterrâneas. E o fato dessa água vir das profundezas subterrâneas explica por que a temperatura do lago permanece em 9 graus tanto no verão quanto no inverno. E a razão de o lago parecer sem fundo era que as primitivas cordas com pesos usadas para medir sua profundidade acabavam sendo arrastadas pelas fortes correntes de água. As cordas com pesos não chegavam ao fundo do lago, elas eram levadas pelas correntes através de canais subterrâneos e acabavam transportadas para lugares muito distantes dali. Lago Svitjaz. Esse lago é o lago de água doce mais profundo da Ucrânia e faz parte do grupo dos lagos Chatski, formado por mais de 30 lagos. Comparado ao lago Tisseriquiquel, sua profundidade não é tão grande, chegando no máximo a apenas 58 metros. Mas durante muito tempo, os moradores locais acreditaram que esse lago não tinha fundo, ou que era um lago impossível de medir. Isso acontece em primeiro lugar porque essa profundidade já é bastante grande para a região plana da Polinésia ucraniana. E em segundo lugar, porque o fundo do lago possui um relevo kárstico cheio de buracos espalhados de forma irregular. Locais onde até poucos instantes atrás a profundidade era de apenas 2 ou 3 metros, podem despencar de repente para 30, 40 ou até 50 metros. A origem kárstica do lago, combinada com o fluxo constante de águas subterrâneas cristalinas, cria a impressão de que o lago não possui fundo. Existe até uma lenda que diz que ao encarar o fundo do lago por muito tempo, é possível enxergar paisagens ligadas ao passado ou ao futuro, dependendo de qual dos dois ocupa mais os pensamentos da pessoa. Na prática, a beleza da água, sua transparência impressionante, quase parecida com o espaço sideral, e as mudanças bruscas de profundidade, criam uma ilusão que lembra um abismo sem fim ou algo infinito. Às vezes, até mesmo um pequeno barco navegando pela superfície parece estar suspenso sobre uma fenda sem fundo e impossível de medir. Foi justamente dessa sensação que nasceu a ideia popular de que o lago Svitjaz não tem fundo, ou que leva a um abismo infinito além da compreensão humana. Não é surpresa que essa impressão de profundidade sem fim tenha dado origem a inúmeras lendas populares. Uma delas fala sobre uma cidade submersa. Segundo essa lenda, as profundezas do lago Svitjaz seriam uma porta para outro mundo. E provavelmente foi daí que surgiu a crença moderna de que o lago Svitjaz é um espelho que reflete desejos. Dizem que se alguém confiar ao lago um desejo vindo do fundo do coração, esse desejo certamente será realizado. Claro, para descobrir se essa lenda é verdadeira ou não, só existe uma maneira: visitar o lago pessoalmente. Quanto às histórias sobre o lago ter desabado em direção a um abismo, considerando uma origem kárstica, não se pode destacar a possibilidade de que elas reflitam lembranças de desastres que realmente aconteceram no passado. De fato, existem vários registros que confirmam a ocorrência de enormes colapsos kársticos na região. Lago Bezdonói, o lago sem fundo. Porém, não são apenas lagos famosos que podem se orgulhar de serem sem fundo. Pelo menos nesses casos, ainda existe alguma explicação aproximada para a profundidade anormal que possuem. Mas não se pode dizer o mesmo de lagos considerados literalmente sem fundo, como o Lago Bezdonói. Na verdade, o nome desse lago intrigante surgiu com base em motivos totalmente reais.
esse lago realmente parece não ter fundo algum. E não é apenas aparência. Na prática, não existe ali nada que possa ser chamado claramente de fundo. Nem mesmo cientistas equipados com aparelhos modernos conseguem responder com certeza a essa pergunta aparentemente simples. E isso apesar do lago estar localizado em uma área relativamente habitada e ter apenas 180 metros de diâmetro. O Lago Sem Fundo também é um lago de origem kárstica. Ele surgiu no local onde cavernas kársticas subterrâneas, formadas em camadas de calcário e gesso facilmente dissolvíveis, acabaram desabando. À primeira vista, o Lago Besdonói parece um lago kárstico circular típico, com paredes íngremes e profundidade de apenas 4,5 a 6 metros. Talvez você pense, o que há de sem fundo nisso? Mas é cedo demais para duvidar. Na verdade, nem os próprios cientistas chegaram até hoje a um consenso sobre o que exatamente deve ser considerado um fundo de um lago. Uma camada de lama com vários metros de espessura, formada pela decomposição de restos vegetais caídos na água, como algas, folhas e galhos, deve ser considerada fundo? Essa lama extremamente densa recebe o nome de sapropel. Se um mergulhador desatento tentar apoiar os pés nesse fundo, acabará em sérios problemas. O sapropel é uma substância muito macia e viscosa, incapaz de sustentar o peso de uma pessoa na superfície. Pior ainda, existe até o perigo de que essa lama espessa puxe alguém para dentro dela de forma sorrateira. Segundo relatos dos moradores locais, até mergulhadores experientes já passaram várias vezes por situações assim. Nem é preciso dizer que quase não existe esperança de salvar um ser vivo preso nesse tipo de lama viscosa. Pelo menos todas as tentativas dos pesquisadores de recuperar equipamentos de medição presos nessa massa de lama aparentemente macia terminaram em fracasso. Todas as tentativas de medir a espessura da camada de sapropel falharam completamente. Em 2015, cientistas tentaram alcançar uma camada sólida de rocha usando perfuração. Embora diferentes brocas tenham sido usadas de acordo com as características físicas das rochas, o equipamento de perfuração travava repetidamente a cerca de 6 metros de profundidade, sem jamais alcançar a suposta camada sólida sob o lago. Por isso, os cientistas apenas sugerem, com cautela, que essa espessa camada de sapropel possa ter entre 15 e 20 metros de profundidade. Ainda assim, é melhor olhar com certa desconfiança para as histórias de que o fundo do Lago Besnodói é impossível de medir. Muito provavelmente existe bastante exagero nisso. Na realidade, existem métodos geofísicos como prospecção elétrica e sísmica, capazes de identificar com relativa facilidade os limites entre camadas de diferentes densidades. Com esses métodos, talvez seja possível determinar finalmente a profundidade exata do lago. Porém, por enquanto, resta apenas confiar em uma lenda não confirmada, segundo a qual o próprio Dmitry Mendeleev, criador da tabela periódica, teria tentado medir a profundidade desse lago. Dizem que ele usou um peso de chumbo preso a um cabo e registrou uma profundidade de 100 metros. Se isso não for apenas uma lenda, então é possível que o peso tenha sido puxado para dentro da lama de sapropel e arrastado pelas correntes através da camada móvel de lama, avançando paralelamente ao suposto fundo do lago até atingir as paredes verticais. Considerando que o lago possui 180 metros de diâmetro, isso é perfeitamente possível. Já os moradores locais acreditam que o lago está conectado ao Oceano Mundial por canais subterrâneos. Como prova, costumam citar histórias convincentes sobre objetos de valor e animais que desapareceram no lago. Claro, isso não passa de folclore popular, mas talvez exista ali um pequeno fundo de verdade. Afinal, a água realmente pode percorrer distâncias enormes através de cavernas kársticas e rios subterrâneos. Em resumo, tudo na natureza, especialmente no mundo dos lagos kársticos, está interligado. Portanto, a expressão lago sem fundo possui sim uma base totalmente física. É uma pena se despedir do mistério de uma origem sobrenatural, mas precisamos admitir que esses fenômenos sem fundo são resultado de processos geológicos e hidrogeológicos. As inúmeras lendas não passam de eco deixado pelas verdadeiras maravilhas naturais criadas pela interação entre a superfície terrestre e as águas subterrâneas. E se você gostou desse vídeo, clique em curtir e compartilhe com seus amigos. E muito obrigado por assistir até o final. E nos vemos aqui no canal PIP em breve. Um forte abraço e até lá!